Começamos agora mais um programa Missão Rondônia. Muito obrigada por você que tem nos enviado aí sua mensagem no 992517882. Pessoal, alertar que é o WhatsApp, viu? Você que está ligando e às vezes não é atendida, porque é só mensagem pelo WhatsApp. O programa é gravado, a gente recebe aqui seu vídeo, sua reivindicação, a gente lê, corre atrás de resolver o problema, mas é pelo WhatsApp, tá bom? E hoje, Ada, nós temos a presença do excelentíssimo senhor secretário de Segurança, né? Coronel do Bombeiro, Coronel Caetano, que atendeu, né, o nosso pedido de vir aqui no nosso programa Missão Rondônia para falar um pouco da segurança pública, fazer uma retrospectiva, né, seus trabalhos à frente dessa secretaria que é tão importante para o nosso estado. E também como presidente da Comissão de Segurança, a gente sempre tem esse contato, sempre tem esse diálogo, e eu acho que é importante também nesse início de ano poder falar um pouco do que o governo tem para proporcionar para o cidadão rondoniense, né? Lembrando que o Coronel Leoberto Caetano já passou pela Secretaria do DR também, e por onde ele passa, ele faz assim uma avalanche de trabalhos. E isso é muito bom, isso é muito positivo. Eu quero aqui lhe parabenizar, viu, Coronel? E agradecer sua presença aqui hoje no programa. Tá certo, para nós, né, representantes do Estado, do servidor público, né, de carreira do Estado, hoje nomeado na função de secretário de Segurança, é um privilégio muito grande, né? Nós nos conhecemos há muito tempo. E também agradeço, né, a homenagem, assim, o respeito e a gratidão de vocês. E também parabenizo, né, pela iniciativa, por tudo que você tem feito, o deputado tem feito pelo Estado de Rondônia. Afinal de contas, é assim que a democracia se estabelece, né? E nós, que somos servidores, estamos em função de gestão, de comando hoje nas secretarias, pelo governo de Rondônia, temos obrigação de fazer, né, gostei do que você falou, fazer acontecer as ações do Estado, né? O Estado está para o povo. Então, é um privilégio muito grande estar aqui, estamos à disposição para conversarmos sobre segurança pública, sobre outros assuntos também, e informarmos as pessoas, que eu acho que isso é essencial, é isso que a imprensa e que a mídia necessariamente precisa fazer, né? Esclarecer os assuntos para a população. A população precisa ter conhecimento de quem realmente está trabalhando, quem realmente está abraçando as causas em favor do Estado. Isso é importante. Confúcio Moura tem trazido, né, essa nova roupagem de trabalho, ele tem ido, ele tem resolvido essas questões no que diz respeito à segurança pública e trazido inovações, né, como é o Rondônia Mais Seguro, não é isso, Coronel? Isso, nós assumimos o cargo em novembro de 2016, né, num momento crítico assim, no Brasil. Essa questão de segurança pública é um conceito, né, na verdade, de segurança pública, ele está muito conversado, muito falado ultimamente. Os índices de Rondônia, a gente sempre fala isso, apesar de ter toda essa crise nacional, que é uma crise completa, né, econômica, política, social, e a questão da violência acaba se estabelecendo também, reflete também nos estados, mas Rondônia, em termos de índices, a gente é monitorado pelo observatório, né, o Atlas da Violência e o Observatório de Segurança Pública, bota Rondônia hoje, coloca com Rondônia hoje, nós somos o 14º estado, né, de homicídios por 100 mil habitantes, por exemplo, e continuando com os índices que nós temos, nós vamos chegar agora no mês de abril, quando é editado o Atlas da Violência, na 20ª posição, ou seja, o 7º estado menos violento do Brasil, Rondônia. Porto Velho já chegou a ser a cidade mais violenta do Brasil alguns anos atrás. Nossa. Buriti estava entre os 100 municípios mais violentos, chegou a ser o 5º, e proporcionalmente, né? Hoje Buriti não está nem entre os 100, né? E Ariquemes são cidades ali do Vale do Jamari que teve, sim, uma problemática na época de violência, e hoje os índices de homicídio por 100 mil habitantes reduziram muito. Tem muitas coisas que nós vamos fazer e que a gente precisa. Mas quando nós assumimos, era isso que eu queria dizer, a nossa ideia foi assim, nós precisamos de um olhar diferente para a segurança pública, né? E eu acho que a experiência lá do Corpo de Bombeiros, já fui policial militar até 98, né? Eu cheguei aqui em 92, mas a experiência do bombeiro permitiu isso, né? Um trabalho assim, primeira coisa, do Estado, aí falando do governo do Estado de Rondônia. As secretarias têm hoje uma função mais técnica, apesar do processo ser político, né? No ponto de vista estratégico, sim, para fazer a política pública chegar. Os secretários estão mais num ambiente técnico, trabalham mais integrados, a gente conversa muito. Então a gestão de resultado do governo de Rondônia hoje, do Estado de Rondônia, com resultado positivo, se deve a isso, né? Nós melhoramos muito o diálogo e trabalhamos de forma integrada. O orçamento é muito bem
feito, muito bem gerido, as finanças estão sob controle, e que faz o secretário assumir uma função de gestor público mesmo. Né? Independente de ser coronel ou delegado, ou então ser um político mesmo, quando assume o cargo de secretário, ele tem que ter, além dos técnicos que já estão na secretaria, que são funcionários, um pouquinho da gestão pública incorporada na dinâmica de trabalho dele. Então, isso, né, falando a respeito do que você mencionou, é o que eu acho que a isso se deve, uma parte do resultado que o Estado tem, se deve a isso. A decisão do governador de dizer, não, nós precisamos de nomear pessoas técnicas em algumas funções para que o Estado seja reconduzido a uma condição viável, né? Até porque ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então nomear pessoas técnicas, pessoas capacitadas, como o senhor que foi comandante do bombeiro, né? Esteve no alto comando, o senhor ficou lá o quê? 3 anos? Fiquei 4 anos, todo mandato. Todo mandato, né? Tem, por exemplo, na SEDAN, tem o Coronel Wilson, tem outros secretários que não são militares, né, que são técnicos importantes, mas o resumo é isso, né? E daí o Estado começa a ter resultados. Se você tem condições econômicas melhor no Estado, você tem mais empregos. Né? Se as classes, vamos usar o nosso exemplo aqui, os militares estaduais, nós tivemos um avanço, deputado, com a sua participação também, com certeza, notório. Então, uma convergência, né? O Poder Legislativo não é só um deputado, mas os deputados representam as suas classes. O conjunto dessa representatividade, alinhada com o Poder Executivo, faz com que o Estado também... Então, a valorização do profissional começa a aumentar. Então, não adianta só economicamente nós estamos bem. Nós temos o exemplo do Espírito Santo. O governador Paulo Artung, um governador fantástico, ele entende muito de gestão, teve um resultado econômico grandioso. Mas aí nós tivemos um problema, os policiais militares ganhando menos de R$2.000 de salário. Então, o desenvolvimento precisa ser acompanhado essencialmente da valorização dos profissionais. E não é só salário, condições de trabalho. Por exemplo, nós vamos falar sobre isso com certeza. O PIDIS foi aprovado lá na Assembleia, com o trabalho de todos, com o esforço do senhor aqui. Isso permitiu ao governo ter hoje as Unisps, que são as unidades integradas. Em vez de eu ter 4 quartéis, de 4 forças, eu tenho num lugar só tudo isso. Então, eu diminui custo operacional. Aí eu faço economia. A economia pode servir para, desde aumento salarial, para contratação de novos servidores. Nós precisamos fazer essas contas. E eu acho que nisso aí o Estado de Rondônia todo está de parabéns, porque o governo conseguiu, né, cumprindo uma missão de Estado, né, fazer com que a condição econômica estável desse condição de você fazer as outras coisas. E aí a gente investir melhor em segurança. O Estado de Rondônia é um dos estados que mais investe em segurança pública. Precisamos ainda de muitas coisas, mas nessa primeira etapa a gente resume, eu acho, o resultado positivo, que não é só meu, muito pelo contrário, eu acho que é muito mais de outras pessoas, mas é por causa disso. Primeiro, a autonomia que o governo dá para a gente trabalhar, o apoio de todos, a discussão transparente, eu acho que a gente precisa ser cobrado. E isso, né, vocês dois, o senhor e a senhora aqui, fazem isso. E a gente focar, né? Nós precisamos focar. Não adianta só comprar viatura. Nós precisamos ter efetivo para as viaturas. Não adianta só ter quartéis. Nós precisamos ter dinheiro para pagar água, luz, telefone, internet. Então, hoje não dá mais para o gestor. Antigamente, se fazia aqueles programas mirabolantes, vamos comprar 100 viaturas, vamos fazer uma revolução. Não existe revolução. A revolução é cada servidor entender que ele faz parte do processo. Nós vemos lá no bairro São Francisco, aqui de Porto Velho. Bom, essa do bairro São Francisco, o senhor vai dar continuidade no próximo bloco. Isso é muito importante, que foi levado segurança para a Zona Leste. É isso aí, vamos para um rápido intervalo e já a gente volta. Somos destemidos pioneiros. Nestas paragens imponentes gritam com força. Voltando agora do intervalo. Bom, gente, antes de voltar aqui com o Coronel, falando sobre o vídeo monitoramento que está sendo implantado, que foi implantado lá na Zona Leste, quero falar sobre algo muito sério que ocorreu, tá? Lá no final da Calama, na ladeira que tem ali, onde tem um bueiro, tá? E nós fizemos o pedido, nós temos a imagem, no dia 22 de novembro, quando eu recebi o Coronel Crisóstomo, coronel responsável pela pasta, coronel do Exército, responsável pela pasta
tá? Na Secretaria CEMISB, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, de Porto Velho, da Prefeitura de Porto Velho. E foi quando eu demonstrei, no dia 22 de novembro, aquela parte ali que vocês estão vendo, marcada ali de vermelho, para o coronel. E disse que o pedido já estava na secretaria, o pedido de providências que fiz, tá? Como autoridade, como representante do povo. No dia 22 de novembro foi feito e realizada a entrevista. Mas esperaram o pior acontecer, como vai ser mostrado aí no vídeo que gravei no local. Olá, estamos aqui na Avenida Calama, próximo à Avenida Mamoré, seguindo para o bairro Planalto, né? Tem seguidas aqui para o bairro Teixeirão também, várias saídas aqui, onde infelizmente teve que acontecer o pior para a população poder ser atendida. Tá? Nós estamos aqui no local, estou desde cedo cobrando do Coronel Crisóstomo, que é o secretário lá da CEMISB, cobrando o Breno Mendes da Iluminação Pública, porque tem 2 postes aqui que infelizmente, olha, tem um que está tomado pelo mato, não dá nem para ver o poste direito aqui e não tem iluminação pública aqui nessa região. Ali naquele outro poste também a mesma situação. Estou desde o ano passado cobrando para que isso seja resolvido. Caiu uma mulher de bicicleta dentro desse buraco, entendeu? Infelizmente agora, nesse momento, eu não sei o estado de saúde da mulher, porque foi um reclame da população, foi a população que me divulgou que já aconteceu esse problema. E nós estamos aqui hoje, o Arnaldo, que é da CEMOB, já veio aqui para poder trazer todo o equipamento para poder resolver essa situação. Vai demorar em torno de 15 dias para poder resolver essa demanda aqui. Tá? Agora as pessoas vão passar pela Vieira Caúla para poder seguir para as suas casas. Tá? Assim, eu lamento profundamente que tenha que chegar nessa situação precária para a gente poder ter o problema resolvido. Desde amanhã cedo, a equipe do deputado Jesuíno Boabate também está aqui de prontidão para poder falar com a população e buscar resolver essas demandas, tá? Vereadora da Dantas, a serviço da comunidade. Eu quero parabenizar o Arnaldo, que é lá da CEMOB, porque estava lá debaixo de chuva, desde o primeiro momento que nós solicitamos lá para a secretaria. Ele já fez a solicitação das máquinas, foi encaminhado pelo Coronel Crisóstomo, né, como pedido de urgência. Tá? Parabenizar o Caio lá da Centran, que também chegou lá para poder fazer a demarcação, o bloqueio da área. Tá? E assim, dizer que já foi alertado mais uma vez ao Breno Mendes a questão da iluminação pública. Ele alega que não tem rede baixa naquela região que tem que ser instalada. São apenas 2 luminárias que tem que ser feito com extrema urgência. O senhor, como coronel ali do bombeiro, o senhor está ali para salvar vidas, né? Quando vê uma situação dessa, eu, pelo menos, eu fico chocada com esse tipo de situação. Eu fiz a reivindicação dia 22 de novembro, coronel. E assim, fiz o alerta, a Defesa Civil também, o sargento Marcelo esteve lá no local, o sargento que é da Polícia Militar, né, que está cedido lá para a Defesa Civil, fazendo um grande trabalho. Também chegou lá no local, né, por reivindicação nossa, fez todo o bloqueio da área, sabe? Mas é lamentável que tenha que cair uma pessoa de bicicleta ali por falta de iluminação pública, né, e por consequência da erosão que foi causada, né, com o tempo. Vai fazendo buraco, né? Vai tornando aquilo como uma gelatina embaixo do solo e aí vai desmoronando. E ontem mesmo foi colocado por algumas autoridades que não gostaram da minha presença lá do local, que aquilo é fenômeno da natureza. Quero alertar toda a população que isso não tem nada a ver com o fenômeno da natureza. Isso é obra mal feita, entendeu? Isso é falta de olhar do poder público com a população, de atender a reivindicação. Reivindicação, quando é feita de forma séria. É feita uma fiscalização, nós fazemos a reivindicação e por isso nós levamos para os gestores. Tá? Então, isso aí não foi nada de fenômeno da natureza, não. Eu queria tá? só fazer um comentário aqui. Estou ouvindo a tua situação da denúncia. Não é diferente da gente. Ontem eu fui fazer uma fiscalização do Cláudio Coutinho, foi investido 7 milhões de reais. Uma empresa ganhou licitação, fez a reforma e o ginásio que foi entregue recentemente está uma porcaria. Da mesma situação, nesse mesmo dia eu estava ontem, uma reunião para conversar com o DR sobre uma situação lá do Espaço Alternativo, aí estava lá o coronel, que é o general, né? O general que está na reserva. Crisóstomo da CEMISB. Esse nome aí que eu não consigo falar ainda. E tem várias denúncias que a gente sempre fala, olha, essa rua vai cair e tal, tem um problema, a gente não é engenheiro. Ali na Rogério Weber,
tem a situação do bairro Belmont, que também está com esse mesmo problema. Tem que esperar alguém morrer para o responsável executor tomar uma medida. Isso é uma pouca vergonha. O povo está cansado disso. E como eu disse ontem no programa, que a gente, esse ano, já deu para o prefeito Hildon. Já deu, o senhor como gestor. Quando alguém assume uma pasta, quando alguém assume uma responsabilidade de executor, eu quero ser prefeito. Tu quer ser prefeito? Tu tem um ônus e o bônus. Agora, o povo está cansado de tanta, promessa. Agora, tenha certeza, 15 dias é muito tempo. 15 dias é muito tempo. Que não tem uma outra via próxima para as pessoas trafegarem e chegar nos seus lares. Ele não é coronel do Exército, da Reserva, pede um apoio para o coronel do Exército, está nativo aqui, que coloque uma ponte provisória lá, resolva isso provisória, para não ficar também permanente, tá? E, com certeza, tampe esse buraco. Prazo de 15 dias é muito, olha. Ontem mesmo já foi divulgado que foi o tubo ármico que ele colocaria lá na Rogério Verbe, que foi uma reivindicação sua também aqui no programa, vai ser instalado lá nessa ladeira da Calama, nesse bueiro, tá? E tem mais 2 também. Entrada ali do Cidade Jardins, depois da Estrada dos Periquitos, também está na mesma situação. O 3,5, ali na 3,5 também está no mesmo problema, caótico. Então esperamos que seja tudo isso resolvido para não acontecer que o próprio deputado colocou aqui. Uma pessoa ter que morrer ou uma pessoa ter que cair dentro de uma vala, como aconteceu ali na ladeira da Calama, para depois resolver o problema. Então fica o nosso alerta. Voltamos aqui agora com o coronel. Desculpa, mas assim, o programa aqui é desse jeito. A gente tem que estar mostrando para a população o nosso trabalho. Eles trazem para a gente as demandas, como é o caso lá do Orgulho do Madeira, que eu quero deixar essa pergunta também aqui para o senhor, sobre a questão da segurança de lá. Tá bom? Essa questão não vou comentar isso, mas problema de drenagem em Porto Velho tem muitos casos, né, do acúmulo de água. E isso aí, se ficar, ele vai escavando, vai... na construção da via, que já tem que ter realmente um trabalho de drenagem muito bem feito, né? Eu sei disso porque na época do DR a gente participou ativamente numa parceria com o município e tem essa parceria até hoje. O problema são algumas vias que já são antigas, que precisam ser revistas. Sobre o Orgulho do Madeira, não sei se já posso... Eu queria falar um pouco sobre o Rondônia Mais Segura, assim, de uma forma... É pouco tempo, são muitas coisas, né? Então, daí, depois da assunção do cargo, o olhar diferente para a segurança pública. E esse olhar diferente não podia sempre ser aquele mesmo olhar, olha, não tem orçamento, não tem efetivo, não tem viaturas, a violência, o homicídio, que isso a gente vê diariamente na mídia, né? Essas ocorrências elas estão aí, o crime avançou, né? Se aperfeiçoou. Hoje essa questão do celular, o celular é um sonho de consumo para muita gente. O celular é uma peça de troca para se trocar por drogas, para viciados, pessoas que usam, e também para, juntando uma quantidade razoável, por armas e fazer assaltos maiores. Então, o crime organizado se estabeleceu nas cidades, e a gente só colocar efetivo na rua, só munição e arma, não vai resolver o problema. Nós temos ações operativas, imediatas, que são no tempo curto, no curto prazo, e tem ações que tem que pensar nas gerações, né? Há quem diga, a gente ouve muito isso hoje, que essa geração está perdida praticamente, a geração atual. Porque você não consegue, você vê um menino, o governador fala muito isso, na adolescência não consegue terminar o 2º grau, né? Nós, graças a Deus, tivemos a oportunidade, estudamos, todos nós aqui, e conseguimos, mas nem todos. E pior, não é só não conseguir, é ser aliciado para o crime. Porque se eu não tenho emprego, não tenho condição, eu sou aliciado. E principalmente por causa das drogas. Então nós começamos a discutir sobre uma ótica não muito diferente, é uma coisa até meio óbvia, mas o formato de olhar talvez seja assim, vamos nos transformar. E aí eu comecei a tratar dentro da Secretaria de Segurança, com as corporações, eu disse, olha, comandantes, diretores, lá mesmo nossos gerentes, o que você fez até hoje sobre esse assunto? Então, no convênio ou na logística, o que talvez não tenha sido feito de uma forma equivocada? Tem que mudar. A gente pega muita coisa assim, que é a história do discurso pronto. Olha, não, isso sempre foi feito assim. Nós vamos transformar as pessoas. E para transformar a pessoa é muito difícil, porque é uma questão cultural. Tem que entrar na família, você tem que misturar. E só a Secretaria de Segurança, o conceito de segurança pública envolve todo mundo. Mas a Secretaria de Segurança Pública é uma. Então não é um problema da SESDEC. É um problema do Estado
a questão de segurança pública. E a gente começou, com o aval do governo, de muitos secretários, a fazer um trabalho sempre integrado. Tanto é que o Rondônia Mais Segura hoje, ele tem no orçamento dele todas as secretarias integradas e pactuadas para ações em diversas áreas. Na Secretaria de Assistência Social tem lá, Programa Rondônia Mais Segura, valor que vai uma parte para o Orgulho do Madeira, para capacitação, vídeo monitoramento, e que também tem na SESDEC. E hoje mesmo a gente estava vendo esse orçamento, inclusive, né? E essa questão do Orgulho do Madeira está num componente chamado Segurança para Morar. São 15 componentes, né? São 10 pontos de alavancagem. Não vou mencionar de todos assim, mas tem o primeiro que é recurso para segurança, aí tem recursos humanos e materiais, então são condições de orçamento para você manter a tropa capacitada e também novos, né? Contratação de novos. A questão do recurso material, né? Armamento adequado. No Fórum de Governadores da Amazônia, eu sou representante da região norte do secretário de Segurança da Amazônia Legal, que são 9 estados. A gente falou, olha, não adianta de falar, é o enfrentamento adequado do crime organizado, operação de fronteira. O bandido hoje ele tem fuzil e pistola 9mm, né? .40, quem tem .40 somos nós. Nenhum gestor pode hoje chegar numa secretaria e brincar de fazer segurança, não é isso, Coronel? Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Missão Rondônia. Fica aí com a gente, segurança pública, tema importantíssimo para Rondônia. Nos orgulhamos de tanta beleza. Somos sentinelas avançadas. Voltando agora do intervalo. Bom, e sobre essa questão, Coronel, do vídeo monitoramento lá no bairro São Francisco e regiões ali da Zona Leste? O vídeo monitoramento urbano, ele está dentro também no componente de segurança para transitar do Rondônia Mais Segura. Nossa meta para Porto Velho, por exemplo, é ter 100 câmeras funcionando, né? Nós já tivemos aqui um vídeo monitoramento de Porto Velho funcionando. As câmeras, com o tempo, elas se tornaram obsoletas. Muitas foram aproveitadas, mas elas não... A gente fala de uma forma leiga, conversam entre si. Aquelas câmeras, elas remotamente, a gente pode reposicionar elas para um evento, por exemplo, num bairro, e ela remotamente ser acionada pelo CIOP. Hoje nós já temos 34 restabelecidas, já numa condição melhor. São câmeras, da maioria, Speed Dome, então 360, com alta definição. O Detran está nos ajudando para a colocação de câmeras do tipo OCR, para identificação de placas de veículos. E lá no bairro São Francisco, nós fizemos está dentro do mesmo que tem do Orgulho do Madeira, que é Segurança para Morar, é um programa chamado De Mãos Dadas com a Segurança, onde você envolve a comunidade. Daí a importância do Rondônia Mais Segura. Você consegue envolver as pessoas no processo. Nós chamamos 35 bairros, conversamos com eles assim, de uma forma muito anônima, assim, sem muita... Eu não fiz nenhum ofício, inclusive, para chamá-los. Eles foram lá na secretaria, conversamos abertamente, colocamos pessoas que não são nem policiais para irem nesses bairros, para saber exatamente qual é o problema dos bairros, pelo menos esses 35 que a gente elencou como mais difíceis. Tem muitas invasões, as vulnerabilidades, né? Então são vulnerabilidades sociais, na sua maioria, falta de saneamento básico, falta de infraestrutura urbana, iluminação pública, matagal, que é ponto de aonde? Guarda de material, se você for policial, aonde o bandido rouba, o ladrão rouba, coloca lá. Então são coisas simples, que a gente já sabe, ninguém não sabe disso. Mas nós não falamos com o município, nós não falávamos. Nós não conversávamos nem com a população não nos contava isso de uma forma mais objetiva. E aí a gente colocou um grupo de pessoas, já multidisciplinar, com outras secretarias que foram nos bairros, e pegamos um plano piloto do São Francisco, que era assim, restabelecer o vídeo monitoramento prioritariamente no bairro São Francisco, naquela questão da União, na Rua União. Porque era muito número de furtos, alto índice de furtos naquela região. Mas para eu colocar o vídeo monitoramento, a Secretaria de Segurança, nós colocamos, acho que 2 câmeras, vamos ampliar 4, na União. Tem que ter iluminação pública. Aí os prefeitos, os secretários, nós fomos lá, daí sim o Estado, convergendo com ações do município, disse, olha, a iluminação pública na rua precisa ser melhorada. Aí o prefeito também, com o seu secretário, fez sua parte, iluminou. Os moradores colocaram os postes. E eles veem hoje, a gente consegue ver no celular o monitoramento das câmeras. É um modelo piloto que a gente quer motivar, eu já quero que a senhora seja nossa agente motivadora dos outros bairros. Opa. Porque essa ação ela só vai existir se os moradores do bairro também participarem. Parece Nós não que já vamos... ocorre também em Cacoal, né? Isso. Em Cacoal o índice reduziu 90% o índice de roubo. Aqui no Espaço Alternativo nós colocamos 8 câmeras,
e reduziu assim drasticamente o número de furtos. Nós vamos colocar agora na Estrada de Ferro, depois vamos para o Parque da Cidade, mas para a gente fazer isso, a grande solução do Rondônia Mais Seguro é assim, tem que participar todos, os vereadores, os deputados, o Poder Legislativo, o Executivo, o Judiciário participa em algumas ações de mutirão, na questão das identidades, e essencialmente o morador, ele precisa mudar o jeito também dele, né, a questão de elencar, olha, o matagal está muito alto, não tem iluminação. Questão de cultura também, um comportamento cultural. Jogar às vezes, lixo né, em qualquer lugar, liberando. entope bueiro. Então são pequenas coisas que a gente sabe que acontece, mas que afetam a segurança pública sim. E a gente consegue daí ter resultados. E lá hoje o nível de segurança, lá, eu vou contar essa história rapidamente. Uma senhora que é proprietária de uma pizzaria, ela disse, não, o senhor fala isso. E eu me lembrei de você na época, né? Porque o senhor tem que vir aqui na minha pizzaria à noite, às 10 da manhã. Não venha com o seu segurança, não venha armado. Venha comer uma pizza aqui às 10 da noite, para o senhor ver. Então, olha como as pessoas são vulneráveis, né? Sim. Aí o comércio, como é que... Tem um item do Rondônia Mais Seguro que fala segurança para empreender. Como é que eu vou empreender alguma coisa? Vou montar uma pizzaria, qualquer uma barbearia, uma lan house, qualquer coisa no bairro. Se toda hora o meu cliente sai ali assaltado, rouba o celular dele, toda hora. Tem gente que foi assaltado 3 vezes. Então é isso que nós estamos falando. E isso não se resolve só com o secretário de segurança, só com a polícia militar na rua, só com armamento pesado. Não, não. Armamento pesado, a polícia especializada é para enfrentar quadrilhas. Pequenas ações culturais, eventos mesmo. Os bairros antigamente tinham alguns eventos, hoje não tem mais, porque não tem a praça, não tem a grama cortada, não tem iluminação pública. Eu estou dando exemplos do passado, hoje já melhorou muito. Sim. O espaço alternativo é um exemplo. Por exemplo, hoje nós temos ali, tem mais de 5 mil pessoas por dia. Iluminamos, Não, e colocamos câmeras. Quando o senhor colocou o vídeo monitoramento ali, o senhor de alguma forma o senhor preveniu o quebra-quebra que tinha ali, né? E vandalismo. O pessoal furtava grama, leiva de grama. Então, olha a cultura aí. Mas se a gente dá uma condição à população, tem uma cidade do Paraná que os moradores, eles resolveram sair às ruas à noite. Pegaram lanternas e foram para a rua. Os moradores. Justiceiros. E falaram com o comandante da PM. Disse, olha, comandante, nós vamos para a rua essa noite só para lhe avisar. Não era justiceiro, eles foram com medo, porque eles foram desarmados, começaram a ocupar as ruas. Quando você ocupa a rua, o bandido não vai ocupar a rua. E aí a prefeitura começou a iluminar, porque você precisa, a população é maior, é 2% da população que é criminosa, que não tem interesse pelo bem social e pela paz comum. Verdade. E são índices da ONU, dos homicídios, deputado, né? Isso é um índice que a gente falou numa audiência pública aí de segurança pública, em vários lugares, lá na Assembleia, até foi a convite do senhor. 92%, se a gente usar o álcool e a droga, 92% dos crimes tem a ver com o uso de álcool e drogas. 92% de todos os crimes. 37% dos homicídios são entre facções criminosas. Estão no ambiente criminoso. Daí mais 30% são crimes passionais. Então você vai descontando isso. E esses índices são índices da ONU, do Escritório das Nações Unidas. Sobre essa questão, coronel, lá em Rio Branco tem o toque de recolher, né? Uhum. O que o senhor pensa em relação a isso? Nós estamos fazendo também, tá lá, esses itens do Rondônia Mais Seguro foi feito pelos agentes de segurança, pelas câmaras de vereadores, pelos representantes dos poderes, né? Eles disseram, por que nós não fazemos, em São Paulo, à meia-noite, fecha todos os bares. Pai de família não está no bar às 3 horas da manhã. Pode ter as casas noturnas, que tem segurança privada, isso aí, lógico, as pessoas têm que se divertir. O que não pode é a pessoa ficar até mais de 1 hora da madrugada. Então não é toque de recolher, mas a lei seca mesmo. A lei seca sempre tem que fazer blitz, né? Uma lei seca cultural. O bar fecha às 11 horas, as farmácias fecham às 11 horas, que é um absurdo. E o bar não fecha. Né? Então, quando o bar não fecha, quantos acidentes aí de homicídio nós temos? Nós podemos até levantar isso aí, deputado. Eu acho que é válido, lá na Assembleia mesmo, o senhor pode fazer uma pesquisa. Quando tem eventos lá na Talismã, à noite, e por causa do álcool, droga. Então, a gente não quer que nossos filhos morram num acidente de trânsito, eles estão na festa, a gente não consegue nem dormir por causa dos filhos. Né? Os meus filhos adolescentes não são mais adolescentes, estão morando fora do Estado. Mas a gente se preocupa com isso. E isso é uma ação que não se resolve só com a Secretaria de Segurança Pública. Isso se resolve em casa, com a família, a Secretaria de Assistência Social, de uma forma transversal conosco. Os crimes ambientais ali, o conflito agrário. Nós reduzimos índices num trabalho conjunto, lá na SEDAN, o Coronel Wilson, trabalho conjunto das duas secretarias. Polícia Civil, Militar, Secretaria de Segurança, Bombeiro, todo mundo junto, Meio Ambiente, e operações aéreas, Polícia Federal, então o INCRA, ICMBio, IBAMA.
Vejam os índices de Rondônia. Os crimes de conflitos agrários em Rondônia estavam subindo. Hoje nós prendemos a maior parte dos líderes que invadiam terras e que nem precisavam invadir terras e que lideravam pessoas que precisam da terra, mas não dessa forma, com vandalismo. Então isso se faz integrado. O conceito do Rondônia Mais Seguro é isso. Não dá mais para a gente mentir para a população que nós vamos resolver tudo sozinhos. Nós precisamos de todos. E os parlamentares, isso eu acho que vocês fazem com excelência, modéstia, nós estamos aqui, não é porque nós estamos... É fazer isso, representar o povo. Cobrando, mas também dizendo, olha, nós precisamos fazer algumas coisas também no bairro aqui. E se uma lâmpada for colocada, se a grama for cortada, aí para a viatura é melhor de chegar. Se tiver asfaltada a rua, melhor ainda. Né? Então nós precisamos disso. É um movimento interno. Assim, é o vereador mudar o jeito de ser vereador, o deputado mudar o jeito de ser deputado, o secretário de segurança ver diferente. E fazer isso que o nosso governador, aí eu abro um adendo, ele tem uma visão além do tempo. E enxergou isso. Ele disse, olha, nós precisamos de uma fórmula nova, que não é nova, na verdade, nós precisamos praticar uma fórmula nova, agir, fazer uma ação. E não dizer que tem que gastar bilhões de reais, nós não vamos ter esse recurso. Não existe mais dinheiro para isso. Nós temos que valorizar o nosso profissional, que é o maior patrimônio do Estado. Seja ele militar, civil, médico, qualquer coisa. Isso é importante. E dá uma condição do Estado. O Estado é muito pesado, né? É muito caro o Estado ser mantido, para que as ações cheguem na ponta, que é o povo. A gente mede através do povo. Como é que a coisa está andando. O termômetro é o povo, sem dúvida nenhuma. É por isso que o Confúcio Moura está aí sendo muito bem cotado para o ano que vem, né? Para assumir uma vaga no Senado, né? Quem sabe? Ninguém aqui está fazendo campanha política, mas é uma realidade que a gente tem que colocar, que quem trabalha, o povo enxerga. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Missão Rondônia. Fique aí com a gente. Nestas paragens do Poente, somos brasileiros, nesta fronteira de nossa pátria, Rondônia. Ficar retornando do intervalo, gente, eu praticamente só fui um ouvinte, que só ouvindo aqui o coronel, ouvindo a Ada, mas eu vou deixar para o final agora, nesse último bloco, para a gente tratar sobre alguns pontos, né? Os pontos que a gente é mais cobrado. E aqui eu quero ressaltar mesmo, viu, coronel? Não é porque eu sou uma pessoa muito sensata, muito clara. Na gestão do governo Confúcio Moura, desde o início, a valorização profissional, tanto por a classe policial, estou falando da classe policial e bombeiro militar, é diferente. A gente teve um governo que foi ditatorial, um governo que tratou os servidores públicos na sua totalidade no chicote, o governo passado. Já o governo Confúcio, através do diálogo, pode ter sido através de movimento, mas ele atendeu o pleito e hoje as categorias não podem reclamar que não houve uma valorização, que não houve promoção, que não houve realmente uma situação diferenciada. Mas vamos entrar nesse ponto. Os profissionais sempre tratam que a gente vê reduções, a gente vê uma série de questões para a parte da segurança pública que muitos reclamam ainda com a questão das promoções, a questão da valorização profissional. Às vezes não é somente isso. É um ambiente de trabalho. Como é que essa pergunta até para a gente ver nesse ano de 2018, como será, irá continuar a questão das promoções para as classes dos militares, para as classes dos servidores públicos na parte de segurança pública? Como que o senhor pode fazer esse balanço? Bom, a preocupação é de todos, né? E da mesma forma o senhor representa bem, né, a classe, né, que ele colocou hoje na Assembleia. E essa discussão em conjunto com o Executivo é muito importante. O governador tem uma grande preocupação, né, o governo do Estado, porque é pensando no Estado, independente do governador, que é a história da Previdência, que isso pode deixar uma lacuna muito grande à frente. Né? Então, com base nisso, nós precisamos fazer um planejamento quase que diariamente. À medida que forem, antes que a gente fique vulnerável totalmente, a gente repor o efetivo. Sobre promoções, nós precisamos cumprir a lei de promoções. Nós sempre vamos cumprir. Isso aí é plano de meta do governo, está no planejamento do Estado. Né? Então não vai haver prejuízo nenhum. É claro que é um ano eleitoral, mas tendo vaga, os militares serão promovidos. Sempre a gente trata desses assuntos com muita responsabilidade, pensando, né, na capacidade do Estado de custear isso. Né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. O Rio Grande do Sul ele paga o salário parcelado. Eu me lembro que o Rio Grande do Sul era um dos estados que mais fazia concurso.
E eles não conseguem aumentar hoje R$100 para o pessoal da Brigada Militar, que dá um impacto na folha grandioso. Nós já passamos dessa fase. Hoje a gente já consegue ampliar o efetivo, e nós ampliamos num momento de crise, e ainda não ter essa dificuldade tamanha. Provavelmente por causa da Previdência, tem muita gente se aposentando. Então hoje nós estamos vivendo um momento de renovação da tropa, né? E isso é bom, porque a gente rejuvenesce a tropa, faz o pessoal mais novo entrar com força total no momento que a gente precisa. Então nós estamos fazendo um planejamento dos concursos, né? Com muita responsabilidade, e sempre submetemos ali a análise do planejamento, da CEFIM, do governo. Mas isso, sob promoções, nós vamos cumprir toda. Tendo vaga, nós temos orçamento, temos condições de fazer e vamos fazer. Nós não vamos deixar, isso é um compromisso do governo e vai ser cumprido, não haverá prejuízo. Isso a gente pode, né? A questão é contratar novos, né? Cursos de formação, aí a gente tem que realmente fazer um planejamento com base, teve vacância, completa efetivo. Sem esperar muito para também não ser surpreendido, que esse é o perigo da lacuna. E daí a gente tem um efetivo muito menor até formar. Então nós vamos trabalhar com planejamento para evitar que essa lacuna se estabeleça. O ano eleitoral sempre dizem que há uma proibição, só que, estudando um pouco, não há vedação no chamamento, tanto na área da saúde, na área da segurança pública. Não existe essa vedação. Como bem disse o secretário, se houver a questão do orçamento financeiro, né, poderá ser um estudo, chamar os remanescentes, né, que faltam aí. Mas é questão de Estado e a gente está acompanhando, a gente está sempre pedindo informações. E que eu acho que o governo não pode deixar, coronel, deixar menor do que recebeu o efetivo. Não, isso com certeza, né? Lógico que a gente precisa do efetivo, nós temos muitas ações. Você vê, hoje temos aí as escolas militares, ações que todos participaram. O sucesso que é isso depende de efetivo. Eu sempre falo muito, né? Nós temos os militares da reserva. Essas pessoas, esses professores são fantásticos. Eu falo muito também que minha carreira de oficial, mas eu aprendi muito com cabo, com soldado, na viatura, trabalhando na rua. Essas pessoas numa escola, elas ajudam muito. E eles podem ser contratados. Isso não afeta, né, a questão. E a gente contrata novos para as funções operacionais, para rádio patrulhamento, policiais civis, militares. Nesse governo, houve o maior concurso, o maior chamamento completamente de vagas do curso de sargento. Completamos todas as vagas. Então nós estamos cumprindo aquilo que a gente. As dificuldades são quando realmente a folha está saturada, não tem previsão a gente não consegue fazer, mas o compromisso é fazer sempre e sempre ouvir as indicações e as coisas que os senhores têm feito mesmo, né, trabalhar em conjunto com a Assembleia nisso aí, para que a gente diga, olha, todos nós estamos avançando em prol da segurança pública, que é um conceito, não é só o efetivo, mas é importante que o efetivo seja discutido sempre também, com certeza. E as Unisp? As Unisp nós são 18, 19, entregamos 15. Agora nós estamos naquela fase de implantação, pós-implantação. Ano passado aprovou a lei na Assembleia, né? Quero agradecer aqui pontual a participação, que é o recurso destinado a cada Unisp. Cada gestor hoje vai ter condições de fazer pequenos reparos e gastos usando o orçamento da Unisp. E também a limpeza foi contratada, nós vamos conseguir fazer com que tenha manutenção periódica, né? O orçamento foi contratado, foi possível. E agora a gente começa a implementar isso. A regulamentação da lei está sendo feita, eu acho que início de fevereiro já começamos a pleno. E corrigindo alguns probleminhas que possam ter, né? Nós estamos aí fazendo algumas adaptações, capacitamos, colocamos já voluntários, agora vamos colocar do programa voluntariar. Fizemos um chamamento para 50 vagas, teve quase 1.600 candidatos. Então imagina, tem médicos, psicólogos, pessoas que têm trabalho, têm renda e são voluntários para ir trabalhar no Unisp, na hora de folga. Tem pessoas também que não têm emprego, dizem, olha, fizemos várias entrevistas, hoje o Leandro está terminando, o ouvidor está terminando as entrevistas, pessoas que falaram, olha, eu estou sem emprego, estou estudando, e com esses R$700 eu vou trabalhar todo mês, eu vou pagar minha faculdade. Então, isso é a Rondônia mais segura. Pessoas voluntárias, isso não afeta a lei de responsabilidade fiscal, a pessoa ganha R$35, ganha o vale transporte, e vai lá no quartel, na Unisp, eu quero cortar grama, eu vou corrigir a energia elétrica, eu sou engenheiro, posso melhorar o projeto da energia elétrica, entendeu? Então, isso é proatividade. Isso é rever o jeito de olhar para a segurança. Nós usamos um termo lá, depois da capacitação que nós fizemos com 300 agentes de segurança, fizemos uma reunião sobre as Unisp, e eles, puxa, lá vem, deve ter pensado,
O secretário veio aqui para mandar uma portaria e dizer como é que nós vamos ter que cumprir a ordem nas Unisp. E a gente disse, você sabe por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para vocês dizerem, os senhores dizerem, como é que nós vamos administrar as Unisp. Quem disse isso foram eles mesmos, os agentes, não foram nem os delegados só, agentes de segurança, soldados, pessoal do próprio judiciário que participou, eles que fizeram a portaria, o decreto, deram condição para a gente fazer, que é cumprindo exatamente o que eles queriam. É a casa deles, é um novo formato. E isso a gente chama de ressignificar segurança pública. Que eu acho que é uma palavra assim, até meio difícil, mas explica exatamente o que nós queremos. Todos nós podemos mudar a nossa realidade. Basta a gente começar a mudança por nós mesmos. Sem paradigmas. O que a gente fazia em segurança pública há 10 anos atrás, eu falei para o ministro da Justiça. São 20 anos atrás que nós não podemos mais fazer esse modelo. Esses convênios inexequíveis, que você não consegue realizar o convênio. Entrando numa seara que não é, mas como é que eu vou ter um convênio de construir presídio? Eu preciso do recurso do custeio do presídio, que é o Estado que paga. E hoje Rondônia a gente consegue fazer, nós não temos... A crise do sistema prisional não foi o trabalho do Coronel Marcos, lá do secretário da Sejus, não houve. Tem dificuldades, claro que tem, mas nós precisamos de recurso, construir o presídio a gente até constrói, nós precisamos do custeio, pagar a alimentação do preso, pagar a despesa que nós temos com toda essa estrutura do presídio. Isso é mais difícil, eu acho que nós temos que inverter, talvez o governo federal pudesse ajudar a gente nesse sentido. Na Aí realidade, mudaria... Coronel, sobre essa questão aí de pagar a alimentação do preso, acho que o preso tinha que pagar a sua própria alimentação, Ia acabar de falar trabalhando, isso. fazendo lá obras dentro do município, entendendo que o trabalho, sim, é o fruto, né, para a sua sobrevivência. Né? Então, a partir desse momento, acho que tinha que ter... foi feita uma proposta aí pelo deputado Redano, né? E eu acredito que isso tinha que ser executado o mais urgente possível, porque a ressocialização, ela vem em cima disso. A pessoa entender que o trabalho que é o seu fruto, a sua fonte de renda. Então, teria que ser nesse sentido. Eu sinceramente, eu sou totalmente contra essa questão de a gente ter que pagar para o preso se manter ali, né? Você vê, Ele vai voltar para a sociedade, ele tem que entender que o trabalho, que a fonte dele acabou. Eu fui numa reunião no CNJ, até fomos junto, né, SNJ, Secretaria Nacional de Justiça, e até estava a secretária Sirlene junto, o secretário Marcos estava aqui. Mas esse trabalho tem conversado com eles, na verdade a secretaria é a Sejus, e eles também pensam nisso. Hoje já se fala em muitas coisas, mas precisam mudanças em leis até federais. Verdade. Nos Estados Unidos os presos constroem estradas. Eles pagam a pena construindo estrada e ganham por isso. Mas é um trabalho pesado, não é um trabalho fácil. E pode ser qualquer preso, até do regime fechado. Agora, muda o cenário. E daí você vai ter... Vale a pena cometer crimes? O Brasil precisa de leis que sejam executáveis. Né? Isso é bem discutido no Conselho Nacional de Secretários. O governador Confúcio, inclusive, liderou uma pauta forte aqui no Acre, junto com alguns governadores, até o governador de São Paulo veio. Nós vamos mudar também isso. Isso depende de ação do Congresso Nacional, mas através até de uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia motivada, a gente começa daqui, da nossa realidade, a fazer essa mudança. Mas eu concordo totalmente. A gente fala assim, no sentido do custeio, porque tratando da lei como porque ela é a lei hoje. ainda existe, mas né? claro que seria muito melhor o preso trabalhar para cumprir a pena em menos tempo e se transformar numa pessoa melhor. Nós queremos agradecer a presença do coronel aqui. Eu tenho quantos minutinhos aqui para deixar o coronel ainda se despedir aqui, Diego? Bom, quero agradecer a presença do senhor aqui, quero poder trazer o senhor mais vezes aqui, parabenizar pela valorização profissional, né, que tem sido feito, sim, por parte da Secretaria de Segurança, por parte do governo Confúcio Moura, né, pela luta do deputado Jesuíno Boabaide. Não podemos negar que foi, sim, a gestão que mais fez curso para a Polícia Militar, que mais respeitou as promoções dos policiais militares, dos bombeiros militares, assim como a valorização dos policiais civis, agentes penitenciários. É isso? Então eu lhe dou mais 30 segundos aqui para o senhor dar um tchau para o pessoal do Missão Rondônia. Eu queria agradecer, parabenizar e já faço um pedido para voltar, não só eu, mas aí a equipe que está trabalhando, também o comandante-geral da PM, Coronel Henry, o doutor Eliseu, o Sandro lá na Politec, está numa tarefa de implantar a Politec, está nascendo ainda, e o bombeiro, né, o Coronel Chianca, para virem também, a gente discutir pontualmente tem muita coisa do Rondônia Mais Seguro, e convidá-los para a gente começar agora na pactuação dos municípios, para os senhores participarem conosco, a senhora também. Tá? Muito obrigado, gostei muito do formato do programa. Estamos à disposição, nós somos servidores, nós estamos aqui para trabalhar para o povo que nos colocou onde nós estamos.
Bom, a gente volta amanhã, né, com mais Missão Rondônia. Esse programa vai ser reprisado, vai passar no canal 25 e também às 7 horas da manhã no canal 17. E a gente vai ler as mensagens de vocês aí que nos mandaram. Tchau, gente.